Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro. Eu sou André Lázaro, da Fundação Santiliana, diretor das políticas públicas, e nós estamos precisando muito pensar uma educação pós-pandemia e como ela se estende uma educação durante a pandemia. O tema de hoje é um tema muito importante, muito fundamental. Estamos lançando um livro chamado Palavras das Professoras que Ensinam a Ler e a Escrever. Esse livro é fruto de uma parceria que nos honra muitíssimo entre a Editora Moderna, a Fundação Santiliana e o Laboratório da Educação, cujo princípio é toda educação, toda criança pode aprender. E a alfabetização é um dos momentos mais difíceis da educação brasileira. É um gargalo. Nós já tivemos aqui nesses encontros de pensar o mundo pós-pandemia, um encontro com a Bia Cardoso, que foi muito rico para pensar a alfabetização. Aliás, é uma das lives mais vistas do nosso acervo. Um encontro com a Magda Soares e um colega, o Herbert, lá de Sobral. Então, nós consideramos que pensar a alfabetização sempre foi necessário e agora tornou-se urgente. Por isso, esse encontro de hoje. Como vocês sabem, né, a maioria das pessoas acompanha, quando se realizou a avaliação nacional de alfabetização em 2016, os resultados foram muito preocupantes, né? Não era pouca coisa, né? Foram analisados alguns milhares de estudantes de 8 anos, né? Muita gente, né? Eram 2 milhões de estudantes, 106 mil turmas de alfabetização, e metade dos estudantes acima de 8 anos tinham dificuldades e níveis insuficientes de leitura. Ou seja, metade das crianças de 8 anos de idade não estavam plenamente alfabetizadas. E só para lembrar os apressados, não adianta botar uma data para pessoas alfabetizarem, que elas não se alfabetizam, não obedecem à data. Como não adianta botar uma data para o fim da pandemia, que ela não acaba. Então, é trabalho e é trabalho. Bom, então esse é o tema de hoje. Como é que a gente pode colaborar num momento tão difícil, tão delicado, no momento em que há milhares de mortes no país, no momento em que o Ministério da Educação abre mão de 1 bilhão e 400 milhões de reais para o orçamento do ano que vem, nós sabendo das necessidades que a educação terá no ano que vem, já tem nesse ano de financiamento. Essas situações, no entanto, não podem nos desanimar, e a gente vai trazer hoje pessoas muito animadas para o trabalho e muito comprometidas com esse trabalho. Esse QR Code que vocês veem aqui, ele dá acesso ao livro, que já está disponível, e a nossa honra hoje é conversar com 2 pessoas que nos ajudaram a organizar o livro. Né? Então, esse volume que nós vamos ver hoje, tratar e conversar, ele é fruto do empenho da Beatriz Cardoso e Angélica Sepúlveda, que foram alunas da autora Ana, e, por motivos que elas vão explicar para a gente daqui a pouco, transformaram uma conversa e um pedido de um texto da Ana num livro para acesso gratuito aos nossos professores, professoras, gestores e as famílias que querem compreender um pouco melhor esses desafios. Então, e tem a Bia e a Angélica que fizeram um prefácio tão bonito que eu vou ler um pedacinho. Tá? Com Ana, dizem elas, com Ana, a autora do livro, né, aprendemos que, em respeito a profissionais como você, professora, devemos evitar manuais fechados ou listas de atividades. Por isso, optamos sempre por materiais abertos, o que não impede que sejam estruturados, que permitam incorporar o conhecimento que só a professora tem dos seus alunos e dos processos que ocorrem em sala de aula. E que vocês escolham como, quando, em que circunstância usar os materiais disponíveis. Então, é com essa alegria que eu convido a Beatriz Cardoso, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo e presidente do Laboratório de Educação. Como vai, Bia? Tudo bem? Tudo bom, André? É um prazer estar aqui, fazendo essa parceria, dando acesso a um material tão relevante para todo mundo que tiver interesse no assunto. Obrigada pela parceria e pelo convite. Olha, Bia, para o nosso acervo, e aliás, você é a nossa campeã de audiência, né? Que bom. Que fizemos no início, é muito procurada, então acho que foi muito bom poder trazer você de novo e com agora um texto para enriquecer a nossa conversa. E eu esqueci de comentar, mas para quem nos acompanha, a Ana Teberovska teve a gentileza de gravar 3 pequenos vídeos, né, que foram editados
E eles vão ser apresentados aqui, comentados pela Bia Cardoso e pela nossa segunda convidada, Angélica Sepúlveda, que ela é doutora em Psicologia da Educação pela Universidade de Barcelona, membro da equipe Laboratório de Educação, e tanto a Ana quanto a Angélica foram alunas e orientandas da Ana Teberoska. Angélica está conosco. Problemas de conexão? Não. Olá, bom dia. Uma alegria, né? Uma alegria formar parte dessa iniciativa, de estar hoje aqui para escutar a Ana e para falar sobre tudo que ela nos tem ensinado. Tá, muito obrigado. Então, vamos começar. Primeiro, eu vou pedir ao Cristiano, que nos ajuda aqui na técnica, que nós vamos abrir com uma introdução da autora Ana Teberoska. E ela conta como começou o seu trabalho e o olhar que ela traz sobre a alfabetização. E é muito rico porque não é apenas um domínio de uma técnica, é a abertura de certas dimensões da linguagem da vida. Então, nós não estamos tratando aqui de uma coisa que mecanicamente se reproduza, mas uma coisa que se constrói a partir da compreensão. Então, por favor, Cristiano, o vídeo da Ana Teberoska e depois as conversas com a Bia e a Angélica. Cuando yo comencé a trabajar aquí en España, en Barcelona concretamente, no es porque sea especialmente de aquí, sino que en todos lados había un consenso en que la alfabetización era muy importante para todo el proceso educativo, era como el eje, digamos, de comienzo y el eje de la línea de seguimiento, digamos, de todo el proceso de educación en general, pero al mismo tiempo no se sabía bien cómo organizarlo. Entonces salían en ese momento como ayuda, digamos, soluciones del tipo los métodos de enseñanza y aprendizaje de leer y escribir. O sea, las metodologías salían como la propuesta de ayuda para los profesores. Esas metodologías, de manera sintética se puede decir, se dividían en dos grandes grupos, unos que eran a favor, digamos, de centrarse sobre el aspecto de correspondencia fonográfica, puesto que lo escrito, la lectura y la escritura estaba compuesto de letras, de sílabas, de palabras que tenían una representación, remitían, digamos, a fonemas, a sílabas y a palabras del oral. Entonces la metodología ponía énfasis en ese aspecto. O bien aquellos que decían, sí, pero finalmente el producto es un texto, entonces hay que también dar importancia al texto, y proponían un camino, un percurso de tipo sucesivo, primero enseñar a leer, ambos métodos, primero enseñar a leer y luego, como consecuencia de haber aprendido a leer, los niños aprendían a escribir. O sea, la prioridad era leer, luego escribir era subsidiario de esa prioridad de leer. Lo que no tenían en cuenta en absoluto esta gente, digamos, estas propuestas educativas, era ni cuál era la realidad de los conocimientos de los alumnos. En ese momento se comenzaba un poco más tarde, a los 6 años, pero da igual, también podemos pensar a los 5. Por un lado, no se sabía cuál era el nivel de conocimiento de los alumnos, su contexto cultural, sus hábitos, para decirlo en términos de Pierre Bourdieu, qué es lo que la familia sabía, qué es lo que la familia había hecho con ellos, por un lado, y por otro lado tampoco se preguntaba o se tenía en cuenta qué es lo que la escritura representaba en relación a la lengua, ni tampoco en qué consistía el acto de leer. Esos dos métodos eran las soluciones para ese momento. Desde la perspectiva, digamos, de la psicogénesis, vimos que los métodos no habían hecho eran, digamos, una solución prescriptiva, pero que no estaban basados en estudios empíricos desde el punto de vista psicológico o psicolingüístico. Una de las cosas que había observado es que había muy poco material de libros para eso, digamos, cada uno tenía su cartilla y más bien se pensaba que todo lo que era material de tipo cuento, de tipo lámina, de tipo
distraía la atención del niño, entonces que tenía que centrarse en su cartilla. Su cartilla consistía en producir sí, pero copiando, fundamentalmente copiando el modelo de la pizarra que le presentaba el maestro. Pero no había libros, no había, porque claro, como el niño no sabía leer, ¿para qué le iban a dar libros? Entonces ahí yo empecé, medio en broma, a hacer las metáforas un poquito jocosas del tipo, claro, si un niño no sabe andar en bicicleta, ¿para qué le vas a dar una bicicleta? Ahora, si no le das una bicicleta, nunca va a aprender a andar en bicicleta. Si no le das un libro, nunca aprenderá lo que es un libro. Pero no es solamente el libro, si tienes que darle el libro, el lector, el comentarista, la visualización compartida del libro, o sea, tenías que darle las condiciones de lectura que te permitían saber que estábamos todos hablando de lo mismo, digamos, que estábamos hablando de un texto escrito. Entonces ahí fue cuando empezamos, o yo empecé, digamos, a orientar desde el punto de vista material, trayendo libros y trayendo muchos libros, y desde el punto de vista de las acciones, haciendo que los profesores leyeran en voz alta y al mismo tiempo se visualizaba en la pantalla con digamos, todos los recursos digitales fue cada vez más fácil, se visualizara en la pantalla el texto que se estaba leyendo. Olha, que coragem, né? Então, eu vou pedir a Bia para comentar conosco. De novo, repito, aqui está o nosso QR Code que dá acesso ao download dessa publicação Palavras das Professoras. Bia, eu queria te fazer uma pergunta, assim, conta um pouco para a gente o contexto em que vocês pensaram esse livro e qual é a relevância dessa publicação agora? Olha, é sempre um prazer escutar a Ana, né? Apesar de que eu e a Angélica, a gente tem a chance da vida inteira estar em diálogo permanente com ela, mas acho que ela sempre traz um olhar, assim, extremamente convidativo à reflexão, né? Então, como a gente conta lá no prefácio do livro, André, esse livro, ele, na verdade, tem uma dimensão... nós nos mobilizamos porque a gente queria homenagear a nossa mestra. A gente recebeu tanto ao longo do nosso desenvolvimento profissional dela, que a gente queria... quando a gente recebeu esse artigo da Ana, a gente falou, nossa, ele está muito redondo, ele organiza uma vida de trabalho e tem muito a oferecer. Então, a gente resolveu se empenhar no trabalho editorial, de ajustar esse texto para que ele pudesse conversar com um público mais amplo. Então, ele tem uma dimensão afetiva. Eu diria que, do nosso ponto de vista, tem uma dimensão afetiva que é homenagear a Ana. Mas, ao lado disso, a gente também acha que publicar, neste momento histórico do Brasil, compartilhar um conhecimento que eu diria hoje que ele é maduro e que ele está sistematizado, que isso é uma grande oportunidade para quem está na lida cotidiana da sala de aula, né? Então, ali a Ana está organizando um conhecimento, trazendo os fundamentos, mas ao mesmo tempo trazendo os encaminhamentos pedagógicos que são úteis para uma professora. A gente vive um dilema muito grande no campo da produção de conhecimento de um lado e o professor sozinho do outro na sala de aula. Justamente o empenho da Ana é tentar juntar esses dois universos, é fundamentar, é explicar o porquê, mas é mostrar o como também. Então, esse foi o nosso intuito ao encontrar a parceria com vocês e poder oferecer acesso a esse material de maneira gratuita, que eu acho que é fundamental para que a gente possa avançar no campo da alfabetização. E coincidiu, infelizmente, que nós estamos vivendo um momento muito delicado, onde muitas conquistas que vinham sendo feitas no campo da alfabetização, elas estão em questão, elas estão ameaçadas. Quer dizer, a gente estava engatinhando, vamos dizer assim, para equacionar questões muito relevantes, como você mesmo mostrou, quer dizer, a gente é um país que ainda tem muito a fazer nesse campo para realmente incluir as crianças no direito de aprender a ler e escrever, que é uma dimensão da formação que vai lhe abrir muitas portas, né, em todos os sentidos. A gente estava engatinhando e, de repente, a gente é surpreendido por uma visão sectária, por uma visão em que
identifica um único método como o método, quando a gente ainda estava superando uma divisão que era entre o método fonético e o método global. A própria Ana, no livro, ela vai dizer que a ideia é justamente superar essa dicotomia e entender que a linguagem tem sim uma dimensão que é fonográfica, que é de entender o funcionamento do sistema da escrita, mas, ao mesmo tempo, existe todo o universo dos livros que as crianças têm que ser incorporadas. Então, essa dicotomia, ela é um pouco equivocada, ela desvia o caminho, e, ao mesmo tempo, a gente entra nesse momento histórico, onde eles eliminam o momento em que a gente estava, e eles inauguram um debate muito parcial, né, em que há um caminho único, que é uma visão única de metodologia e de como a gente deve trabalhar o conhecimento da leitura e da escrita. Acho que o livro da Ana, ele tem também um olhar em que ele traz não só a discussão do método, inclusive não vai entrar no foco do método, mas do como fazer o trabalho com a alfabetização, mas ela traz a dimensão da criança que aprende, entendendo o desenvolvimento cognitivo, afetivo e geral da criança em cada faixa etária. Ela traz a importância do conhecimento sobre o sistema de escrita, para daí sim a gente entender como que a gente pode atuar em sala de aula de maneira rica, né? Numa maneira que dialogue com a prática, a fundamentação e que traga realmente um repertório que possa fazer os professores avançarem junto com as crianças nessa oportunidade. Então, o bonito desse livro é essa costura que ela faz das múltiplas dimensões que estão em jogo para que a gente faça um trabalho em sala de aula que resulte em crianças se apropriando realmente do mundo da leitura e da escrita. Poxa, que ótimo. E é legal, Bia, porque eu gostei muito do slogan, vamos chamar assim, né, do laboratório, né? Toda criança pode aprender, né? Essa frase simples e inquestionável, né? Que é um rumo para todos nós. Eu vou chamar a Angélica, que participou também desse esforço da produção do texto, junto com a... Angélica, primeiro, muito bem-vinda. É uma alegria ter você conosco. E é uma alegria você ter participado e contribuído para esse trabalho. O que você sente do ponto de vista dessa análise dos desafios da aprendizagem? Como os professores recebem essa informação que a formação que a Ana trouxe? Qual é a acolhida que esse seu contato com os alfabetizadores tem tido esse olhar? Porque, desculpa a pergunta está um pouco enrolada, deixa eu desenrolá-la. Em outros momentos aqui, na nossa conversa pela web, nos comentários aparece muito, mas o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Então, tem uma ansiedade de acertar, né? Uma grande ansiedade de acertar e desafios. Como é que você vê essa ansiedade de acertar e ansiedade por fórmulas e esse trabalho que vocês desenvolvem no Laboratório de Educação? Olha só, André, é verdade, né? Eu também que acompanho estudantes de pedagogia, professoras que ingressam na pós-graduação, sempre há uma pergunta de qual é a resposta certa, qual é o método efetivo, qual é, né? Quando a resposta é muito mais complexa, é de abordagem, é de concepção de ensino-aprendizagem, é de concepção de criança. Então, olha só, eu acho que este livro da Ana nos traz essa oportunidade, né, de pensar e ver essa complexidade. Como disse Bia, além da questão dos métodos, da estruturação de práticas pedagógicas que sabemos que funcionam, que são as melhores e que depois vamos entrar nelas também, eu destacaria, em primeiro lugar, também pegando um pouco de carona nas palavras de Ana, né? Que neste livro, né, podemos encontrar, as professoras vão encontrar argumentos, né, para justificar uma abordagem de ensino.
uma abordagem que dialoga com uma tradição de esforços no Brasil por parte de numerosos centros de pesquisa e formação de professores, né, que tem aqui no Brasil, que estão dedicados a qualificar as práticas pedagógicas dos professores alfabetizadores. Então, acho que Ana, no livro, vem e soma, né, soma argumentos para que continuemos trabalhando para garantir, né, que as crianças vivenciem no cotidiano escolar situações de acesso aos livros. Ana, no vídeo que escutamos, ela dizia seu trabalho, né, por trazer os livros à escola, mas não só os livros, né, também os leitores. Ela diz, leitores e comentaristas, né, precisamos professoras que se abracem nos livros, que façam leituras intencionadas, que concebam experiências, né, em que as crianças realmente possam compreender e produzir a partir desses livros, né, essa oportunidade, né, de aceder ao conhecimento que está ali representado para o mundo infantil, né, para as crianças. Então, eu acho que o primeiro convite é isso, né, para as professoras que têm ansiedade de saber o que fazer, olha só, optar pelos livros, optar pelo conhecimento, optar por escutar as crianças, se interessar pelo universo infantil. Eu vou chamar o nosso querido Miguel Thompson, nosso diretor acadêmico da Fundação Santiliana, para comentar com ele uma questão, Miguel, que tem sido assunto nosso aqui, né? E você é uma das pessoas que mais destaca esse desafio, né? Pode. Opa. Voltou. Tá. Não, agora está ótimo. Obrigado, Miguel. Bom, bem-vindo mais uma vez, sempre que estamos juntos. Temos hoje o prêmio de ouvir a Ana, a Beatriz e a Angélica. Agora, essa distância, Miguel, a conceituação que nós precisamos formular e as práticas, você não acha que tem uma certa ansiedade de resolver problemas sem uma formulação conceitual que dê consistência a essa solução? Sim. Eu acho que inclusive, a BNCC traz uma preocupação muito técnica, né? E isso diminui o aspecto do processo de leitura, por exemplo, né? Então, a dimensão que tem se trazido da leitura como a que a Ana traz, né? Como um processo amoroso, subjetivo, né? E que precisa de tempo, porque o domínio do código é uma coisa e é importante, mas o que se propõe é um pensar, né? É a construção de um indivíduo, de um psique, né? Então, é muito importante que a gente dê tempo ao processo de leitura, né? E depois da escrita, mas que não pode acelerar, né? A gente precisa, de fato, o domínio do código, mas também o domínio da existência, né? E a leitura, como proposto pela Ana, pela Bia, ele tem muito a ver com essa possibilidade de formar um ser humano integral. Então, a gente tem que ter tempo, tem que ter métodos, evidentemente, mas tem toda uma relação amorosa com o processo da leitura, das fabulações, que são fundamentais para a gente formar um ser humano integral. Eu vou convidar a Bia, porque a Bia se motivou pela sua intervenção e quer nos trazer mais um argumento. Bia, por favor. Não, é que eu estava ouvindo o Miguel e também ouvindo o comentário. Miguel sempre... Né? Oi? O Miguel é sempre inspirador, né? Não, mas eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção para uma dimensão, que é o seguinte: você, André, falou em momento pandemia, pós-pandemia. Eu queria só chamar a atenção que a gente tem um momento pré-pandemia. O tema da alfabetização, os grandes desafios, as dúvidas, os caminhos que vão sendo tentados, ele é pré-pandemia. A gente ainda tem muito esforço, é o que eu tentei dizer, a gente estava começando a dar um passo de superação de algumas dicotomias que não eram produtivas. Mas então só chamar a atenção assim, que não é que agora, porque senão tudo vai para o momento pandemia, como se antes a gente estivesse num estágio melhor. A gente estava com muitos desafios pré-pandemia. E eu acho que o que o Miguel trouxe é assim, a alfabetização, e principalmente o que a Ana colocou no vídeo, a alfabetização,
ela é um eixo estruturante do desenvolvimento, né? Então, a gente tem que entender isso como não é um aprendizado mecânico, é estruturante do desenvolvimento de uma qualidade humana fundamental para que você possa, em todas as outras dimensões da vida, você ter liberdade, você ter voz e você ter posicionamento. Então, a Ana, quando ela mostra ali que por muito tempo a gente ficou focado na leitura, a prioridade é ler, e a escrita era subsidiária da leitura. É muito interessante isso que ela coloca. E no livro ela vai mostrar claramente como, se não houver uma integração desde o início da leitura e da escrita, porque elas cumprem papéis diferentes, a gente vai continuar patinando, né? Então, eu só queria fazer esses comentários. Um segundo vídeo para nós, né? Em que ela desenvolve uma concepção muito interessante, né, que é a ideia das tarefas encadeadas, tarefas que partem da leitura em voz alta de um texto para a criança, numa sequência de atividades em que a criança se envolve com essa narrativa e produz a sua própria narrativa. Então, nós vamos ouvir novamente um trecho da conversa com a Ana e depois voltamos para Angélica, Bia e Miguel comentarem conosco. Cristiano, por favor. Ahí empezamos a armar con ayuda de Bia, con ayuda de Angélica, con ayuda de Claudia y de todos los alumnos que he tenido aquí, una propuesta que se llama tareas compartidas, tareas encadenadas y compartidas. O sea, a partir del libro, de la primera lectura del profesor, se encadenaba una sucesión de tareas y de actividades para compartir entre el profesor y los alumnos que daba lugar a un resultado. El resultado generalmente era una reproducción, una reformulación, que no es copia, del texto que había servido de origen. Desde un comienzo, los niños recibían como input textos completos y producían como output textos completos. No todos bien escritos, por supuesto, muchos con errores, muchos con errores, con ausencia, digamos, no totalmente explícitos, ¿no? Entonces, ni en cuanto a la cantidad de letras que tenía que tener cada palabra, ni en cuanto a la cantidad de palabras de la oración, ni en cuanto a todas las emisiones necesarias del cuento mismo. Pero las producciones ya reproducían el contenido de lo básico de lo que los niños habían escuchado. Esto se fue haciendo cada vez más afinado, digamos, cada vez más especializado y con más práctica, de manera que allí aprendimos, por ejemplo, que no todos los cuentos son fáciles no todos sirven, digamos, no todos son fáciles para una reformulación, para una reproducción, sino que hay ciertas condiciones desde el punto de vista lingüístico del texto y del contenido mismo que facilitan la reproducción por parte de los niños. La intención digamos, del niño de poder aprender, más la presentación de la sucesión de acciones y dicciones que venía dándose en el cuento, ellos podían apropiarse y hacer una reformulación de ese cuento. Primero esas reformulaciones se hicieron de manera oral, entonces ahí también yo empecé a aprender a cómo poner distintos tipos, digamos, de mediaciones tecnológicas o técnicas, si queréis, entre la reproducción del niño y la producción final. Por ejemplo, una de las que primero usamos fue que los niños lo dijeran para un grupo de otros compañeros en voz alta, la reproducción del cuento en voz alta, la reformulación. Luego lo grabamos. Luego la profesora lo escribió al dictado, digamos, el niño hablaba y ella escribía el cuento, o sea, hacía de escriba de la voz del niño. Luego se representaba, después se dibujaba en cuadriños, ¿no? Como si fuera una especie de script, ¿no? Digamos, y luego finalmente el niño llegaba, digamos, a su producción de texto. Pero entonces poner estas mediaciones entre su memoria, digamos, y la situación final nos fue ayudando para que fueran ellos pudiendo recuperar cada vez más el texto que estaban produciendo. Después allí empezamos ya a hacer grandes
saltos desde el punto de vista de la dificultad, entonces ya no eran solamente los cuentos típicos, sino también la poesía, las descripciones, los cuentos más complicados o los relatos más complicados, etc. Viva a literatura, viva a poesia. Angélica, vamos conversar um pouco sobre essa ideia das ações encadeadas. É muito interessante porque a imaginação parece que é a primeira habilidade a ser desenvolvida, né? Como é que você avalia que esse processo do encadeamento, ele impacta a criança e como os professores têm recebido essa tentativa técnica de trabalhar dessa maneira? André, eu acho que a ideia das tarefas encadeadas dá uma infraestrutura, né, para a organização das situações didáticas. Na exposição, né, nas palavras de Ana, o primeiro que a gente pode extrair, né, dessa ideia para a sala de aula é que temos que optar pelos textos como uma unidade para interagir com as crianças. Em particular, como você dizia, viva a literatura, por aqueles textos que procedem de obras de literatura infantil, e obras de literatura infantil de qualidade, né? Essas obras dirigidas à infância. Então, a primeira opção, né, essa referência ótima para interagir e para mediar nossas ações com as crianças deveriam ser esses livros de qualidade, né? Esses livros que vão trazer uma série de experiências cognitivas, afetivas, que todos os que temos tido a oportunidade, né, de ser leitores literários gostamos sempre de compartilhar. Em segundo lugar, esta ideia das tarefas encadeadas, né, de Ana, nos leva a conceber e a desenvolver atividades e situações didáticas a partir desses livros. Atividades que, como Ana destaca, né, garantam que as crianças consigam participar, né, das situações de leitura e de produção de textos antes de ler e antes de escrever, com autonomia ou de forma convencional, né? Um acesso ao conhecimento nos livros, um acesso às práticas letradas, né, de leitura, de interpretação, de produção, de escrita, antes de ser leitores ou escritores independentes, né? Então, a cena das tarefas encadeadas seria professora e crianças interagindo em torno de belos livros de literatura infantil, né? De ficção, de não ficção, poéticos, documentais, e fazendo o que em torno desses livros? Lendo, comentando, relendo, né? A quantidade de verbos que temos ali para listar as possíveis atividades são muitas, né? Ana enfatiza recontando, relendo, representando, escrevendo a partir sobre e ao modo dos livros, né? Ou dos textos que se lêem. Bia, você tem trabalhado com educadoras, né, e alfabetizadoras, você sente que essa proposição de... Porque ela é um pouco contra-intuitiva, né? Quer dizer, pelo menos a intuição que a gente constituiu sobre o aprendizado de alfabetização era um aprendizado muito mecanizado, né? E o que a Ana traz é uma inversão dessa lógica. Você começa pela imaginação, começa pelo desenvolvimento da capacidade da criança ouvir, valoriza a cultura oral. Você tem encontrado acolhimento das educadoras e educadores para esse procedimento que, para a nossa tradição, pelo menos, é contra-intuitivo? É para mim? Sim. Eu estava esperando a Angélica responder. Olha, acho curiosa essa sua colocação, porque eu diria, na verdade, André, que contra-intuitivo é transformar o ensino em algo mecânico como ele foi transformado. A gente está resgatando, né, o que deveria ser, porque a entrada no mundo da linguagem, se você pegar a aprendizagem da linguagem oral por parte das crianças, justamente ela não passa por essa mecânica tão estruturada e gradual que você vai dando pouco a pouco. A criança está no mundo da linguagem e ela vai interagindo com isso e ela vai aprendendo. Então, eu diria que é contra-intuitivo o que foi feito com o ensino,
né? Que se transformou numa coisa de um passo depois do outro. E você pergunta sobre a receptividade, né, desse tipo de abordagem, e por que, também fiquei pensando aqui, por que é assim tão mecânico? A gente estava discutindo recentemente, eu com a minha equipe, a gente está trabalhando no Maranhão, em 5 cidades do sertão do Maranhão, no Médio Mearim. Um trabalho muito interessante que foi pego logo no início pelo Covid, então ainda é tudo muito truncado, né? Porque a gente ia chegar no município para fazer um trabalho e estamos tendo que fazer outro à distância. E aí a gente está inventando um monte de formas de comunicação e a gente tem recebido muitos vídeos das famílias com o feedback do que como eles estão fazendo as coisas que a gente sugere em casa. E a gente recebeu recentemente um vídeo de uma menininha que tem um lado que é muito bonitinho, mas tem um outro lado que explicita muito por que a gente está no ponto que está, de que a aprendizagem é uma coisa tão mecânica. É a menina, pequenininha, ela deve ter 5 anos, ela está brincando de professora. E a brincadeira dela de professora de ensinar a ler e escrever é um negócio passo a passo, contido, ensina a pontilhar, é tudo que é mecânico, ela entende que é o que deve ser. Se essa menina for ser professora, no futuro da vida dela, isso já está lá dentro, né? Então, a gente está apenas tentando desconstruir a partir do conhecimento, né, de um olhar fundamentado, o que é o processo de aprendizagem, o que é o sistema da escrita, a linguagem escrita, e o que é o universo da literatura e dos livros. Então, eu acho que tem um caminho de estudo mesmo, para a gente entender esse campo para além de um estereótipo que está posto e que a gente vem reproduzindo. O livro da Ana, nesse sentido, ele é um grande ativo. A gente colocou no livro também 2 coisas que eu acho que vale a pena mencionar. A gente colocou uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que eu sou muito agradecida que ele cedeu para a gente colocar no livro. Por quê? Porque nós falamos de literatura, nós falamos do mundo da linguagem escrita, por que não pegar um grande autor, que é um prazer ler, e trazer a visão que a crônica pode dar sobre esse universo da aprendizagem da língua escrita? É divertido, mas é instigante. Eu acho que ele faz a gente pensar a partir de um outro ângulo. Então, acho interessante para a gente pensar nessa desconstrução desse estereótipo que está posto. A gente colocou também uma bibliografia comentada da Ana, porque a Ana tem um trabalho expressivo no campo, né? Da vida inteira estudando isso. Quem quiser se aprofundar mais, ali vai ter um caminho para conhecer os textos que ela... E também entender no tempo como é que ela foi avançando até chegar nessa proposta, que, como eu disse no início, é mais articulada, quer dizer, ela tem uma organização que parece até, olhando assim, parece que é uma coisa simples, né? Agora que está pronto é simples. Mas, no fundo, o caminho para chegar aqui foi de muito estudo e muito trabalho que ela liderou, e hoje é um panorama bastante possível dos professores incorporarem, desde que entendam os princípios que estão por trás dessa proposta. Bia, assim, eu queria elogiar muito você e a Angélica, porque o prefácio de vocês é muito bonito, e isso sim, na contramão de um descrédito atual quanto à capacidade dos professores e professoras tomarem decisões, né? Então, eu achei muito relevante essa expressão de confiança que a publicação traz, de confiar na inteligência do professor, da professora, para que eles, a partir de informações, conceitos e visões, tenham autonomia de decisão profissional. Então, Miguel, tem um comentário da Ana que eu acho que tem a ver com o que a gente tem discutido bastante aqui, Miguel, que ela fala que são tarefas encadeadas e compartilhadas. Você é um defensor dessa visão mais comunitária do diálogo, né? Que papel tem o compartilhado aí nesse método, Miguel? Isso é muito legal, porque a gente tem falado muito do aprendizado, né? Que é importante, mas é muito centrado no indivíduo, né? Me preocupa muito. E essa visão compartilhada que se propõe amplia os contextos e amplia as subjetividades, né? Quanto mais pontos de vista no processo educativo, melhor. Então, a aprendizagem, ela não pode abrir mão dos contextos e da coletividade.
E o livro é muito legal, porque, além de trazer um conceito complexo, mas traz também uma forma prática de se trabalhar esse modelo para a construção do indivíduo e desses muitos indivíduos que habitam a gente só consegue a partir da troca coletiva. Então, é importante a gente começar a trazer para o processo educativo e do aprendizado e do ensino, mas do aprendizado, a dimensão coletiva que o livro traz. Muito bom, né, cara? Quando você vê que o método incorpora essa dimensão e constrói, portanto, coletivamente o aprendizado, né? Eu me lembrei muito de um comentário do Muniz Sodré, que recentemente se recuperou de uma Covid muito grave e tal, da Covid, de maneira grave, e ele, quando recuperou, ele fez um comentário que até hoje me marca. Ele diz, quem nos dá a vida é a comunidade. Né? Esse aprendizado comunitário. E é interessante porque a Ana também discute esse debate do coletivo e do individual, né? E o individual superando essas lógicas que pretendem massificar e impor padrões comuns. Nós temos um terceiro vídeo da Ana, que eu vou pedir ao Cristiano que coloque também, que vai nos ajudar a pensar um pouco os nossos desafios contemporâneos. Por favor, Cristiano, vamos colocar o terceiro vídeo, depois eu convido a Bia para conversar conosco, e a Angélica y el querido Miguel. Si tú tienes un discurso sobre la diversidad, tienes que llevarlo a nivel pedagógico. A nivel pedagógico también hay diversidad. Yo no puedo pretender una homogeneidad que lleguen todos en el mismo tiempo al mismo lugar. No puedo, no. Evidentemente hay diferencias individuales y esas diferencias están determinadas por el punto de partida, por la capacidad, por la familia, por el entusiasmo, la atención, etcétera. Miles de factores. Pero sí, lo que es importante es esta, digamos, tranquilidad que le da al maestro, es decir, esa diversidad que existe, yo la puedo tratar, compensarlo, todo lo que se pueda compensar, y eso me crea una situación donde yo sé que todos están aprendiendo, no al mismo ritmo, no rápidamente todos, no la misma cantidad, hay más rápidos, hay más capaces, menos capaces, más digamos, entusiastas y menos, pero el objetivo de que aprendan lo he conseguido con todos. Pero para eso, claro, hay que hacer evaluaciones iniciales, evaluaciones durantes y evaluaciones finales. Pero el profesor tiene que saber que su objetivo es que los niños aprendan. Pero en el texto tenía una cosa bonita que decía el Daniel Pennac: leer es un verbo que no es lo mismo, que no acepta el imperativo, no es lo mismo que caminar o comer, es como amar o soñar. Tú no puedes obligar a nadie a que lea, a que aprenda, a que ame o que sueñe, como si fuera comer o caminar. Entonces, en este sentido, el profesor tiene un trabajo difícil, porque es un tipo de trabajo que tiene que poner las condiciones para que el sujeto lo aprenda, lo haga, pero no puede poner un imperativo. Ahora aprende, no, porque si no aprende, no aprende, digamos. Es del mismo tipo de verbo que leer o que soñar. Tú no puedes obligar a nadie, pero sí puedes poner las condiciones para que haga lo mejor posible, que aumente la atención, que aumente la capacidad de retención, que su memoria trabaje, que su entusiasmo sea bueno, y entonces ahí estás contento, ¿no? Porque has cumplido con tu trabajo, digamos. Ese es el sentido de enseñar a aprender. Puxa, obrigado, Ana. Ensinar a aprender. Bia, pode conversar com a gente sobre isso? É tão rica essa intervenção da Ana, né? Que valoriza a diversidade e, ao mesmo tempo, reconhece que não é simples, não é tá aí a diversidade pronto, né? Fala um pouco para a gente sobre isso, quer dizer, e a gente está recebendo perguntas aqui de preocupação, né, de famílias com alfabetização durante a pandemia. Então, criar essas condições para superar não a diversidade, mas as desigualdades que estão embutidas na diversidade brasileira. Como é que você essa iniciativa, já que não dá para
impor, aprenda a ler, né? Como é isso? Eu acho que a Ana falou tão bem, né, nesse trechinho, que só cabe reforçar essa citação, ela fala por si só, né? Eu diria assim, lá, você já mencionou a nossa causa no Laboratório de Educação, que é a ONG que eu presido, né? A gente tem uma causa que toda criança pode aprender. Eu até recomendaria para o público que está assistindo, que estiver interessado, a gente tem muito material. Aqui no chat, acho que já foi até colocado um link, onde a gente tem vários sites e muito material que pode ser usado, reforçando essa ideia de que a bandeira que rege o trabalho de qualquer professor é o que a Ana disse, quer dizer, o que importa é que a criança ela sempre possa avançar em relação a ela mesma. Então, existe o grupo, claro, a gente tem sempre que localizar os nossos alunos no conjunto de alunos em que ele está, mas a gente nunca pode perder de vista o avanço que cada criança está sendo capaz de fazer em relação a ele mesmo, né? Além de em relação aos colegas. Em geral, a gente esquece dessa dimensão. Então, o desafio que a gente tem é que todos aprendam juntos o tempo todo. Então, para isso, é preciso que eles aprendam a colaborar e eles aprendam a se respeitar entre si. Eu sei que é fácil falar, é difícil fazer, fui professora há muitos anos, continuo dentro da sala de aula indiretamente, e a gente sabe que os desafios são enormes. Eu não acho que como a Ana disse, é um trabalho sofisticado, é um trabalho difícil, a gente tem que estudar e a gente tem que se empenhar para dar conta de tantas dimensões. Para que isso aconteça, eu acho que o professor, ele tem prioritariamente que estar com o radar ligado. O que quer dizer isso? Ele tem que desenvolver a capacidade de observação da criança, ouvir a criança, ver o que ela está produzindo, e por isso que a proposta de trabalho, a infraestrutura que, como a Angélica chamou a atenção, que a Ana propõe, é uma infraestrutura em que a gente está conectando o tempo inteiro o que ela chama do input e do output. Então, não basta ler é um input, você traz a informação para a criança, mas não basta só essa informação, é boa, é melhor do que nada, mas você tem que propor atividades e ações para que a criança produza o seu output, para que ela produza algo a partir daquilo que ela acabou de receber. Então, quando ela dá aquela sugestão de que as crianças comentem, reescrevam, anotem, tem uma série de atividades que passam pela escrita, inclusive, porque a escrita é o lugar onde a criança pode deixar suas marcas, explicitar o que ela está entendendo e voltar a se relacionar com o input. Então, é um processo que tem que ser pensado no planejamento. A gente tem que estruturar atividades que estão organizadas entre si para promover um avanço de aprendizagem e para que a criança possa ir botando para fora o que ela está aprendendo, o que ela está entendendo e assim ir qualificando aquela aprendizagem. Tem uma pergunta aqui da Filomena, que ela diz assim, como lidar com aquele aluno que na sua casa não tem ajuda nenhuma, uma família totalmente desestruturada? Primeiro, Filomena, eu diria que vale a pena a gente reconsiderar um pouco esse conceito de uma família totalmente desestruturada. Elas têm outras estruturas, mas a gente também tem que observar e a gente também tem que entender por onde passa o amor daquela mãe, daquele pai por aquela criança, o que ela pode fazer, que às vezes não está no alcance dela fazer o que a gente quer que ela faça, mas isso não quer dizer que ela não tenha preocupação e que ela não queira. E aí a gente, a partir desse olhar, a gente conseguir conectar e propor coisas possíveis. Eu acho que a gente, durante a pandemia, passou por um momento em que a gente procurou transformar os pais em mini professores. Eles não estão aptos para essa atividade, mas eles podem fazer uma porção de coisas, né? Que a gente pode oferecer e, basicamente, trazer o livro, como a Angélica falou, trazer a leitura, a literatura, de alguma forma. Aproveito para fazer uma propaganda, a gente tem um playlist no Laboratório de Educação em que as nossas formadoras, elas leem vários livros de literatura para as crianças em vídeo. É fascinante ver os vídeos que a gente recebe lá do Maranhão, das famílias que filmam as crianças, lendo, entre aspas, que elas estão lendo através do vídeo, porque elas não têm acesso a livro, tá? E realmente elas se engajam, e às vezes os pais se engajam juntos. Se a gente consegue fazer com que neste período, ao menos as histórias cheguem, e a gente propõe algumas atividades simples, que os pais podem brincar com as crianças, mesmo que eles sejam analfabetos, a gente já está trazendo uma grande ajuda para que essas famílias se engajem, para que a gente não deixe com que esse
parênteses na vida escolar das crianças signifique um não aprendizado. Poxa, que rico, né? Eu gostei muito também, Bia, de você chamar atenção para isso. A gente, às vezes, subestima muito a população brasileira, né? Desqualifica muito por razões sociais. Então, é importante saber que há saberes em todos os lares brasileiros, há saberes, né? Em todas as pessoas, há saberes, né? E como é que eles vão interagir. Nós estamos chegando perto, sim, mas eu queria pedir uma questão bem técnica para a Angélica e uma questão bem política para o meu Miguel. A técnica para a Angélica a Ana fala de avaliação. A minha percepção é que o modo como o conceito de avaliação chegou para a maioria dos professores não é um modo bom, porque ele é um modo mais punitivo, e em alguns casos, quando são mais jovens, dos anos finais, no ensino médio, a avaliação assume um caráter disciplinador, mais do que de avaliação de aprendizagens, né? Mas o que seria o papel de uma avaliação que ajude as alfabetizadoras a fazer isso que a Bia falou tão bem, quer dizer, que a criança se desenvolva a partir dos patamares em que ela está? Que avaliação é essa, Angélica? Como é que funciona? Olha só, com certeza é a avaliação formativa, né? Mais que a punitiva, é a formativa, a que acompanha, né? Acho que os bons professores, né, que escutam as crianças, que reparam no raciocínio delas, né, estão fazendo continuamente diagnósticos de qual o tipo de mediações que precisam fazer, né, para ajudar essas crianças a dar passos, para ajudar essas crianças a seguir avançando, né, na sua construção de conhecimentos, no modo em que compreendem os objetos em que estão focalizados. Então, acho que a avaliação pela que temos que optar é esse exercício contínuo de vigiar o tipo de proposta que eu, como professor, faço, a resposta da criança, indagar, né? Ir sempre pedindo para a criança por quê, pedindo justificativas, pedindo reflexões, explicações sobre os próprios raciocínios. Vamos a ficar todos sempre né, espantados com essa altura intelectual das crianças quando a gente dá condições, né, para escutar esses raciocínios e para ajudar a avançar. Muito bom, muito bom. Miguel, um pouco quando a gente entrar no ar, vocês conversavam, nós conversamos sobre a questão da avaliação, que às vezes se impõe de maneira muito externa e muito metrificada, que não ajuda o professor a lidar com essa variedade de indivíduos, a diversidade das pessoas e as suas inteligências. Mas, ouvindo agora a Bia, a Angélica e a própria Ana, a gente vê emergir um saber pedagógico. Então, eu queria que você comentasse um pouco, porque você tem observado isso, né, nos debates educacionais, professores em geral e professoras tendem a ficar de fora, e o saber pedagógico, ele não aparece como a riqueza e a sua capacidade de transformação. Que lugar você acha que o saber pedagógico assume na pandemia e poderá assumir depois dela? Eu acho que a gente tem que ter a gente tem tido uma dimensão muito técnica, né? BNCC, tudo, isso me preocupa. Eu acho que tem que ter uma dimensão ética, que é esse bem comum, né? A ética, a troca dos valores, né? Estética, que é a trama do gosto, né? E depois a gente traz a investigação também, mas a gente tem que ter essa ideia que as leituras, ela tem muito mais o objetivo de construção de um indivíduo, de um ser, né, do que alguém que tem um domínio técnico. A partir do momento que a gente consegue fazer com que as crianças peguem o gosto e tenham uma relação ética, eu acho que a gente vai conseguir fazer. A técnica vem depois. Então, eu acho que o trabalho que as meninas, a Ana, a Bia e a Angélica trazem, tem uma dimensão muito mais ética e estética, e mais legal, traz os aspectos técnicos que o professor precisa. E aí esse conjunto todo forma um ser humano. Que é tudo que a gente quer na vida como professor, permitir que cada um seja o melhor ser humano possível que ele pode ser, né? É por aí que vamos. Bom, nós estamos chegando ao fim, temos aqui 5 minutos. Vou pedir a cada um de vocês, a Bia, a Angélica e depois ao Miguel, que sugestões podemos dar hoje para os nossos professores e professoras que estão tão
comprometidos com os recursos que dispõem, com os saberes que têm, para manter os vínculos com seus educandos. Pelo visto, a pandemia será um processo muito mais longo do que se imaginou de início, né? A gente imaginava 2, 3 meses ali, já estamos há 8 meses. O ano civil vai terminar, o ano escolar, ele perdeu a métrica, né? Mantiveram-se as horas, mas os dias não são mais contados, por isso. E nós sabemos que nesse momento de uma tragédia que nossa geração não conhece nada igual, né? Alguma coisa parecida foi no início do século passado, né? Com a gripe espanhola. Então, há uma situação de radical emergência. Eu não creio que a gente vai poder olhar agora para o calendário e dizer, bom, agora começaram as férias escolares e está tudo igual. O que a gente pode fazer, Bia, Angélica e Miguel, para apoiar nossos docentes, nossas professoras e professores, para que esse vínculo educativo não se dilua ainda mais por um período tão longo de afastamento da vida presencial e por uma ameaça ainda grave que se aproxima de um período mais longo ainda para frente. Bia, o que você sugere para nós, educadores, nesse momento? Olha, eu acho que você destacou agora nos comentários como o livro, ele aposta no professor, né? Ele acredita na capacidade do professor e entrega para ele o poder de decisão desde que ele estude. Eu acho que o que a gente precisa sair é de uma camada superficial, onde a gente pega uma ideia aqui, uma ideia ali, tudo retalhado, isso não vai impactar a aprendizagem positivamente. Mas a gente tem certeza, e eu vejo isso na minha prática da minha vida inteira profissional pelo Brasil afora, os professores, quando lhes é dada a condição, eles querem aprender, eles querem aprofundar, e acima de tudo, eles querem melhorar a qualidade pedagógica do que eles oferecem, porque eles querem que as crianças saiam cada vez mais preparadas. Então, eu acho que isso é um ponto, quer dizer, de uma maneira geral, as políticas, as pessoas que olham para a atividade docente, que entenda que ali tem sujeitos capazes e que a gente tem que confiar neles e que a gente pode oferecer e que isso tem um grande futuro. Mas, ao lado disso, eu diria que os professores têm que confiar na criança, porque eu acho que a gente tem também uma perna manca, às vezes, né? A gente, como professor, tem que confiar na capacidade da criança, a criança como um sujeito ativo, a criança como um sujeito que é capaz e que, se a gente oferecer coisas de qualidade, elas vão ser capazes de se apropriar e de avançar. Então, nesse momento difícil mesmo que você está chamando atenção, a gente tem que prestar atenção que, assim, não vai dar para esperar tanta coisa. O contexto, ele é novo, talvez porque a gente ainda está aprendendo muita coisa ao mesmo tempo. Mas, como a Angélica chamou a atenção, e como a Ana fala toda hora, o livro de literatura é o nosso grande aliado. Então, a gente tem formas de fazer com que uma literatura de qualidade chegue, seja pelo vídeo, eu acabei de colocar o playlist aí do Laboratório de Educação, que é uma das formas, seja o professor lendo no áudio e mandando por WhatsApp, seja a escola fazendo um rodízio para mandar entregar o livro que tem, para que as crianças possam rodiziar e os pais junto com as crianças, e propor brincadeiras a partir da leitura, brincadeira com jogos de linguagem, com rimas, com recontar pedaços, com identificar personagens, fazer listas, milhares de coisas que podem ser feitas que são simples. Se a gente puder fazer ao menos isso, claro que nós estamos deixando cair um monte de coisa, mas nós estamos garantindo o coração do processo de aprendizagem e da entrada no mundo da leitura e da escrita para as crianças. Eu acho que isso é um desafio possível. E antes de acabar, eu queria só comentar uma frase do Miguel. Eu acho assim, Miguel, a gente realmente tem uma base nacional comum, com uma base extremamente técnica, mas eu queria só não confundir técnica com tecnicismo. Porque, assim, a educação, ela se baseia, sim, em conhecimento técnico. É isso que a Ana está oferecendo aqui, de maneira organizada, de maneira sistematizada, que uma pessoa interessada pode ler, pode aprender e pode passar a implementar. É técnico, é um conhecimento profissional. O que é muito ruim é quando a gente cai num tecnicismo, que aí a gente fica falando em números, conceitos e patinando todo mundo junto, e a gente não avança na transposição para a sala de aula. Concordo totalmente. Ótimo. Angélica, suas sugestões. Bom, somente somaria, né, as palavras de Bia, que optar pelos livros é optar pelo conhecimento.
as crianças estão muito interessadas em compreender o mundo à sua volta, o mundo natural, social, cultural, o que acontece, né? As desigualdades no acesso ao conhecimento se revelam, se concretam em grandes diferenças, né, no desenvolvimento de habilidades tanto de linguagem oral como escrita. A gente precisa, né, criar oportunidades de compreensão do mundo, e os livros, os bons livros dirigidos à infância trazem, né, umas condições, um contexto para compreender o mundo e a nós próprios. Né? Muito obrigado, Miguel. Bom, o que eu acho é que a gente tem que prosear, tem que conversar, ligar para o professor, ler, fazer rodas de conversa, aprender com as famílias, aprender com os estudantes. Eu acho que o gosto pelo bate-papo, pela prosa e pelo conhecimento é o que vai fazer com que a gente avance. Bom, nós chegamos ao fim. Eu queria, se vão me permitir esse gesto muito pessoal e familiar, dedicar esse encontro à minha filha, que é professora, e ler livros para as crianças pela internet e por onde for possível. Então, parabéns, professores e professoras. Semana que vem temos um encontro muito importante nesse pensar o mundo pós-pandemia, pensar a educação pós-pandemia, porque muitos educadores, e creio que nós aqui que estamos juntos, estamos muito preocupados com as escolas fechadas. Não queremos que nenhum professor, nenhuma professora, nenhum profissional corra risco, mas também não queremos que as crianças fiquem tanto tempo longe desse espaço tão fundamental que é a escola. Não queremos que essas propostas descabidas de homeschooling ganhem uma cidadania, retirando da escola a sua importância. Então, nós estamos preocupados e queremos convidar a todos e todas, gestores, professoras, professores, que pensemos sobre isso. Como podemos criar um ambiente seguro para acolher as crianças e os jovens nas nossas escolas, que têm espaços grandes e que precisam ser ocupados para contribuir para a superação de muitas das dificuldades que a pandemia traz. E tem mais, ninguém voltará para as escolas sem construção de relações de confiança entre os gestores, as famílias, os profissionais e os docentes. Então, é muito importante que a gente tome iniciativas, e o final do ano não é justificativa para que a gente deixe para daqui a 6 meses pensar nesse assunto. Eu sei que é delicado, é difícil, mas é uma situação de emergência terrível, e nós somos convocados como educadores a oferecer alternativas a esse momento aos nossos estudantes, às famílias e à sociedade brasileira, que precisa da educação para se transformar, ser mais justa, mais inclusiva e respeitar a todo mundo. Então, é um desafio que temos mais um na nossa vida. Mas, como disse Miguel, como disse Bia e como disse Angélica, o Miguel pela conversa, a Bia pela leitura e confiança nas crianças, a Angélica pela leitura. Vamos estudar mais e tocar o bonde para frente. Então, muito obrigado a vocês, é uma honra estar com vocês, é uma alegria enorme, Angélica e Bia, ter esse livro para oferecer aos nossos educadores e educadoras. E família. Tomara que todo mundo baixe o livro, né, André? Porque você estava com o QR Code aí. Já está no QR Code, está disponível na Fundação Santiliana, gratuitamente, para o download, e já tivemos, Bia e Angélica, mais de 500 downloads do livro só agora de manhã, tá bom? Então, começamos bem. Muito obrigado a vocês, valeu, seguimos juntos. Até. Tá, obrigada.